Aí, estamos no momento da palavra, nossa reflexão diária. Vamos fazer mais uma livezinha aqui, né? E hoje eu quero falar sobre uma palavra que Jesus falou, por sinal a última, segundo o Evangelho de João. Ali no capítulo 19, o versículo 30, ele fala, está consumado. Eu quero falar sobre essa palavra consumado. Mas eu quero ler a partir do versículo 28, que diz assim: Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse, tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e, pondo num esopo, lhe chegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, versículo 30, disse, está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. Porque se cumprisse a Escritura, eu quero falar disso aí. Jesus, tudo a respeito dele, já estava escrito, nos mínimos detalhes, até as coisas mais simples. E o salmista falou uma palavra profética a respeito de Jesus, ali no Salmo 69, versículo 21, ele disse, deram-me fel por mantimento, e na minha sede me deram a beber vinagre. E para que isso acontecesse, Jesus disse, tenho sede. Aí botaram vinagre no esopo e colocaram na boca dele, e se cumpriu a Escritura. Agora, o que nós queremos falar sobre a palavra está consumado. É bem interessante isso. Jesus, essa palavra é forte. Essa palavra está consumado que Jesus falou, nós devíamos analisar melhor do ponto de vista de Jesus. O que Jesus passou e sofreu, as últimas palavras, ele gastou ali. Ele podia falar outras coisas, do Pai ou qualquer coisa, mas ele preferiu falar consumado. Isso tem tudo a ver comigo, tudo a ver com você, porque foi por causa desta palavra que ele enfrentou durante todo o seu ministério, toda a revolta, tudo quanto mais de ruim acontecia, ele enfrentou para poder chegar ali. Mas um determinado momento, interessante aqui, ó, João ali, do versículo 19, do 28 ao 30, Jesus, na oração que ele faz ao Pai, no capítulo 17, um pouco mais antes, já bem antes, ainda tem muito ministério, muita obra para Jesus fazer depois da oração. Na verdade, está pertinho dele morrer, mas ainda vai acontecer muitas coisas, ele ainda vai orar. Ele foi orar no outro, ele voltou dessa oração e as coisas começaram a acontecer. Na verdade, foi assim. Quando ele voltou da oração do capítulo 17, as coisas começaram a acontecer. Só que ele já falou antecipado, porque ele tinha domínio. Ele tinha domínio sobre a morte, porque ninguém diz assim, está consumado, inclina a cabeça e morre. Ele tem domínio sobre a morte, e é bom que nós entenda isso. Nós não temos domínio sobre a morte. Mas se nós entregarmos ela, a nossa vida, para Jesus, coisa que eu fiz, eu sei que você fez, e se tiver alguém ainda que não fez, pensa nessa palavra, entrega a tua vida para Jesus, que ele é tão forte, tão poderoso, que ele tem domínio até sobre a morte. Porque ninguém diz assim, está consumado, morreu, pronto, vou morrer. Não, tem gente que pensa, quer tirar a vida, pega um revólver, bota no ouvido, mas ele não sabe. Geralmente morre mesmo, porque é o diabo tentando ali. Mas, às vezes, não. Ele pode não morrer, não é verdade? Ele pode não morrer. Pode cair do 10º andar e não morrer. Ninguém sabe a hora de morrer, só Jesus. Por isso, se nós não temos domínio sobre a nossa vida, entregamos ela na mão de Jesus, que ele tem. Ele teve domínio sobre a vida dele próprio, para poder ter domínio sobre a minha vida e a tua vida. Pois foi por isso, essa palavra tão importante, está consumado, foi por minha causa e por tua causa, que ele falou essa palavra. E ele ali, interessante isso, que ele ali no capítulo 17, no versículo 4 e 5, eu quero ler para você ver. Ele vai falar sobre isso, sobre a consumação, sobre o consumado aqui. Ele diz assim, ó,
eu glorifiquei-te. Eu glorificar-te-ei, me desculpe, na terra. Eu te glorificar-te-ei. Eu glorificar-te-ei na terra, quer dizer, ele já tem certeza, ele está falando que ele vai fazer, porque ele vai fazer, o diabo tentou desde o deserto. E nunca conseguiu nada. Desde que ele nasceu, o diabo tenta, mas nunca conseguiu a morte de Jesus. Coitado, ele nem sabia que a morte de Jesus era a vitória, né? Então ele disse assim, eu glorificar-te-ei na terra, tendo consumado na terra a obra que me deste a fazer. Ele ainda ia lutar um pouco, o diabo ainda ia mostrar para ele algumas opções que ele poderia tomar para não morrer. Pilatos, todos tentaram ali que ele negasse o Pai. Por isso eu não posso negar Jesus. Você não pode. Não pode porque não pode. Você faz o que você quiser. Mas é triste negar a Jesus e ir para o inferno. Eu não posso nesse sentido, porque eu não quero ir para o inferno. Eu não posso negar a Jesus. E você também não. Então ele disse assim, no 4, agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Toda a oração de João no capítulo 17, tirando esse texto aí, é toda para mim e para você. Ele está nos recomendando. Você vê que bênção. Essa oração, o sentido dessa oração é tão grande, que ele está falando que ele já está dizendo, Pai, eu consegui, graças a ti. Eu consegui, Pai. Olha, agora, todo esse rebanho que eu consegui, que eu ganhei com meu sangue, e ele não morreu ainda, é teu. Cuida deles, Pai. Cuida deles porque eles são meus. E eu estou te entregando. Cuida deles. Não deixa eles perecer. Aí ele diz, e eu não oro só por esses aqui. Eu rogo pelos que ainda vão vir. Na verdade, sou eu e você, somos nós, gentios, que não somos da descendência de Abraão e nem estávamos lá de corpo presente, né? Então, ele fez essa oração e eu aceitei essa oração dele. E você também, né? Olha só, agora tem uma contradição grande, porque nós devíamos entender melhor essa palavra, consumado. Porque diante do dicionário todo mundo conhece. Eu tenho aqui pessoas que são advogados, que me acompanham, graças a Deus, não são humildes, não olha para aqui, não vou escutar esse cara falando, o cara não tem estudo nenhum, fala tudo errado. Mas eles querem saber que dá para entender o que eu estou falando, então eles entendem. São pessoas maravilhosas. E tem pessoas também como eu, que não conhecem, não têm uma leitura mais acirrada, mas são tementes a Deus também. Mas todos nós, sem exceção, nós não entendemos exatamente o conteúdo desta palavra. Nós sabemos pelo dicionário o que quer dizer. Pelo dicionário quer dizer o quê? A polícia correu atrás e conseguiu pegar o bandido antes que ele consumasse o delito. Nós chegamos lá e ele estava quase consumando o delito, o estupro, ou o roubo, ou qualquer outra coisa. Nós chegamos lá e, infelizmente, não deu. Ele já tinha consumado o crime, o assassinato. Desse tipo nós conhecemos. Mas dentro da essência do que Jesus escolheu essa palavra, dentre muitos e muitos que ele podia falar como última palavra, ele falou dando graças a Deus. Ele já tinha dado glória, ele já tinha agradecido na oração, porque ele sabia, dali não tinha mais volta. Ele ia cumprir e não existia capeta que fizesse ele desistir. Eu quero convidar você, a mim primeiro, para nós insistirmos nesta palavra. Vamos colocar esse consumado na nossa vida. Vamos consumar com aquilo que ele nos deu, que ele nos determinou a fazer. O nosso caso é entregar a nossa vida nas mãos dele e continuar assim. O apóstolo Paulo,
fala isso. Ele diz, olha, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E olha, ele foi um imitador de Cristo. Até no jeito dele morrer, ele antecede também a sua morte, falando lá em 2 Timóteo, capítulo 4, ele diz, combati um bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Mas ele não tinha morrido ainda, mas ele sabia. Eu vou morrer daqui a 2, 3 dias, 10 dias, não sei, mas eu sei que eu vou morrer. Mas eu vou morrer, mas eu consegui. Eu consegui. Ele chama, Paulo é interessante isso aqui também. O apóstolo Paulo chama de bom combate a sua luta. A luta de Paulo não foi pequena, não. Ele chama um bom combate a morte dele. Ele morreu imitando Cristo. Ele morreu imitando Cristo. Mas ele lutou até com ele mesmo, quando eu preguei essa semana que passou. O combate que ele teve com ele mesmo, ali do capítulo 12 de 2 Coríntios, se lembra? Que ele fala lá, que ele tem um espinho na carne. A resposta, muita gente não sabia, ficou sabendo, a resposta está nos 2 primeiros versículos. O espinho na carne é que ele tinha um homem que ele gostava e outro que ele detestava, sendo que era o mesmo, que era ele. E ele estava se desconsiderando um zero à esquerda porque ele era um homem que pensava que não caía, pensava que não pecava, mas ele pecava. Jesus está dizendo para ele, assim como diz para mim, que a graça dele te basta. A graça dele basta para mim, assim como bastou para Paulo. Se nós nos martirizarmos com o pecado, claro que nós não devemos adubar pecado. Sabe o que é adubar, né? Você planta ali uma semente, se você adubar, ela cresce mais rápido, ela produz mais. Não deve. A planta daninha nós devemos arrancar, não adubar, né? Isso é interessante. Interessante também a visão que muitos têm, que por não conhecer essa palavra de consumado, a visão que eles têm é grandiosíssima. Eles dizem assim, hoje tem um grupo de crentes que eles falam assim que eles pregam, né? Que crente mesmo não pode sofrer, crente não pode ser pobre porque ele é filho do dono do ouro e da prata. E aí vai para os absurdos da teologia da prosperidade. Interessante. Aí você vai ver que os apóstolos, né, todos os apóstolos foram mortos por causa do evangelho. Mas esse povo aí não vai morrer por causa do evangelho. Né? Os primeiros discípulos eram sacrificados na arena de Roma para satisfazer a Nero. Esses daí, que é um evangelho light, não sabe o que é lutar por uma palavra consumado. Se nós ficarmos firmes mediante Deus, nós vamos vencer. Mateus 6,19 diz, não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem consome, onde o ladrão mina e rouba. Esses aí fazem exatamente o contrário. Eles juntam dinheiro desse tipo, né? Mas e só sofrer, evangelista? Vale a pena sofrer tanto por causa do evangelho? Olha o que é que que o apóstolo Paulo sofreu, e ele disse, eu lutei um bom combate, ele chama de bom combate, com razão. Olha o que ele escreveu em 1 Coríntios, no capítulo 2. Mas como está escrito, as coisas que os olhos não viu, o ouvido não ouviu e não subiu no coração do homem, são as coisas que Deus preparou para os que amam. Romanos 8, ele escreveu, 8,18, ele escreveu, porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Com essa palavra eu termino, ficou grande demais, mas eu tinha que fazer essa ministração até o fim. Amém, meus amados? Não esquece, meu querido, vai lá, está tão pertinho dos 200, acredita? Falta 4 para 200. Nós vamos passar de 200 porque eu quero ver se é verdade que eles vão liberar para mim fazer live ao vivo.
Então faz a tua inscrição lá, deixa o teu joinha, deixa o teu comentário, bate no sino para ficar recebendo se você gostou. Amém? Glória a Deus. Até a próxima.